dia, bom dia! Bom dia, queridos! Estamos aqui iniciando mais um momento devocional. Mente renovada, vida transformada. Que bom estar aqui com vocês mais um dia, compartilhando da palavra, tomando o nosso cafezinho juntos, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Que Deus guarde e abençoe a sua casa, a sua família nesse dia. Que tudo que você for realizar neste dia, nesta terça-feira, dia 8 de julho de 2025, que a mão poderosa, vitoriosa do nosso Deus esteja te guardando, te livrando, te sustentando, em nome de Jesus. Vamos orar antes de nós iniciarmos a meditação na palavra do Senhor. Bom dia para quem está chegando aqui no Facebook, aqui no Instagram, para quem vai estar também no YouTube. Que Deus te abençoe. Um dia extraordinário para todos vocês. Que Deus visite a sua vida agora onde você está. Que Ele traga paz ao seu coração, você que não dormiu bem essa noite, você que está ansioso, ansiosa, que Deus dê paz ao seu coração. A paz que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado por esta manhã. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos em Tua presença, de primiciarmos esse dia ao Senhor, de consagrarmos, ó Pai, as horas desse dia ao Senhor. Apresentamos a nossa mente, apresentamos o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Apresentamos a Ti as nossas causas, Senhor, impossíveis. Apresentamos a Ti a nossa casa, a nossa família. Mas também entregamos a Ti, ó Pai, como primordial, as nossas ações de graças, a nossa gratidão, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Pai querido, pelos livramentos, Pai. Pai querido, pela Tua graça que nos alcança todos os dias. Somos gratos a Ti e consagramos mais esse dia ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, amém. Como está o tempo aí? Amém, querida Riso, Deus te abençoe. Como está o tempo aí? Onde você está? Frio, né? Aqui estava um nevoeiro muito grande, meu esposo saiu para trabalhar e a gente contemplando aquela neblina, né? Queridos, hoje, o tema do nosso devocional hoje, né? Nós estamos falando sobre a nossa mente ser renovada todos os dias, para que a nossa vida seja transformada, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas há algo que a gente precisa renovar todos os dias aqui na nossa mente, aqui no nosso coração, que é a certeza de quem o Senhor é. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente pensa, será que pode acontecer? E olha só, nós vamos falar rapidamente, brevemente, até porque hoje os meus bebês já estão todos de pé, a Daci está mamando, e logo, logo, se ela terminar, ela vai surgir aqui. Mas enquanto isso, vamos lá. Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Neste capítulo, você que está anotando, abrindo sua Bíblia aí, nós vamos ver Deus prometendo um filho a Abraão. Nós vamos ver Deus entregando uma promessa extraordinária a Abraão. Mas além de extraordinária, era uma promessa totalmente improvável, impossível de acontecer aos olhos humanos, pela natureza humana. Abraão já era idoso, né? Ele já estava na sua velhice, sua esposa também. Além de já estar na velhice, ela também já estava ali na menopausa, né? Provavelmente já não estava mais no processo, né, de ovulação e todo aquele processo que leva a mulher a ter condições naturais, né, de gestar. E Deus ali no capítulo 18 fez a promessa a Abraão, mas eu quero me atentar com vocês, até por conta do tempo, no versículo
14. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. É uma história tão conhecida, né? Uma história de milagre, um milagre poderoso, né? A fé, o nosso pai da fé, né? O pai da fé, nosso pai na fé é Abraão, que foi movido por uma fé sobrenatural quando Deus entregou a promessa, né? Acreditar na promessa, ele precisou ter fé, uma fé grandiosa, totalmente firmada na palavra que Deus estava entregando, porque aos olhos humanos era impossível, mas também ele precisou ter fé quando Deus pediu a promessa, né? Deus entregou a promessa, Deus realizou a entrega da promessa, que foi o filho Isaac, mas Deus também depois pediu. Quando Deus pede as coisas pra gente, né, é difícil. Quando Deus pede uma entrega, quando Deus pede de nós uma renúncia, um sacrifício, algo que para nós é muito confortável, ou é muito estimação, ou é algo que é doloroso a gente entregar, e Deus pede. Como é que você reage quando Deus te entrega e também te pede algo? Nós temos que nos posicionar diante desses episódios nas nossas vidas, porque às vezes nós estamos sendo confrontados a isso, a esperar, a crer, a entregar, a renunciar, a sacrificar algo. Nós temos que discernir o tempo nas nossas vidas, nós temos que discernir o que Deus está nos pedindo hoje, o que Deus está pedindo hoje para você, nesse exato momento da sua vida, nessa estação que você está. Eu tenho aqui eu estou vivendo uma estação na minha vida onde Deus me pediu um sacrifício, uma renúncia, uma entrega. Eu tenho sido obediente, e Abraão, ele foi obediente à voz do Senhor. Mas é que eu quero me atentar a esse ponto, a esse versículo poderoso, que quando Sara ouviu, né, que Deus estava dando uma promessa de que eles teriam filhos, Sara riu, né, no versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz? Agora sou idosa. E Deus, no diálogo com Abraão, no versículo 14, ele faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta. E essa pergunta me constrangeu hoje, quando eu me levantei, o Senhor me trouxe essa palavra. Eu falei: Senhor, me perdoa se eu não estou crendo, se eu estou duvidando, porque exatamente como o Senhor perguntou para Sara, após entregar uma promessa, e essa promessa aos olhos humanos ser impossível. Eu não sei qual é a promessa que Deus te entregou, ou eu não sei qual é a sua realidade hoje, que você está olhando e falando: é impossível, o cenário é totalmente desfavorável, não tem recurso, eu estou sem a rede de apoio, sozinho eu não consigo, eu não sei qual é o cenário que está diante de você, e que por você estar aqui, nos nossos momentos devocionais, por você estar aí, servindo a Deus de todo o coração, fazendo aquilo que o Senhor está pedindo, você que está entregue à vontade de Deus, e você está olhando que o cenário, diante daquilo que você está sonhando, almejando, que Deus está pedindo para você, é impossível. Esta palavra é o meu ao seu coração. Você não está aqui por um acaso, você está aqui porque Deus está movendo o seu coração e a sua mente para a palavra dele e para quem ele é. Porque olha o que o Senhor pergunta aqui diante do riso de Sara. Não é que Sara zombou, foi um riso de: ai, Senhor, não tem como, eu já sou idosa, né? E olha só o que o Senhor pergunta no versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E o Senhor diz: na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. E olha só, Deus sempre se coloca diante de nós quem Ele é, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que tem o domínio, o controle de todas as coisas nas mãos. E Ele sempre vai manter a palavra dele. Ele é fiel para cumprir. Quem muitas vezes vacila somos nós. É nós que muitas vezes quebramos a fidelidade, é nós muitas vezes que recuamos, é nós muitas vezes que fraquejamos. Deus não. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir.
Se Deus prometeu, Ele vai realizar. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Então a pergunta do nosso Senhor para nós hoje, mesmo diante de um cenário improvável, mesmo diante do impossível, que você talvez esteja olhando e falando aos olhos humanos, Senhor, é impossível, eu não tenho recurso, eu não tenho apoio, Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho saúde. O Senhor está perguntando para você que está aqui hoje, neste momento devocional, que não é por um acaso. O Senhor faz essa pergunta como fez para mim e Ele faz para você, Ele faz para nós. Existe alguma coisa impossível para mim? Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus. É tanto que quando Sara riu e Deus trouxe essa pergunta, existe algo impossível para o Senhor? Gênesis 18:14. Deus ainda confirmou a promessa. Ele disse: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Deus não se constrangeu diante da incredulidade de Sara, né? Ele, muito pelo contrário, ele declarou: se eu estou dizendo, é isso que ele está dizendo, na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Queridos, aí corre rapidinho com a sua Bíblia, no capítulo 20. Gênesis capítulo 20, vai dizer assim, 21. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 1. Olha só, Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, né? Nós cantamos a bondade de Deus, né? O salmista declarou certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, nos acompanharão todos os dias. Porque Deus, mesmo diante da nossa incredulidade, da nossa dureza de coração muitas vezes, até muitas vezes diante da nossa murmuração, né? Deus, Ele continua sendo bom. Deus é fiel o tempo todo. A bondade dele se estende sobre nós. A graça do Senhor nos abraça e nos alcança. E esta palavra é ao meu e ao seu coração. Não duvide. Não pense que nem tem possibilidade de nós pensarmos que Deus não vai realizar. Ele realiza, Ele cumpre as promessas. A questão é como nós estaremos na hora de receber. Porque muitas vezes o Senhor, Ele entrega algo para nós e nós não estamos percebendo isso. E rejeitamos e desprezamos. Não despreze aquilo que Deus te entregou. Mesmo que hoje a entrega que Ele fez a você foi a partir de uma palavra, de uma promessa. Não despreze, não desvalorize e nem ache que é impossível, porque Deus, Ele é fiel. Olha só o que diz a palavra. Gênesis 21, versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Queridos, Deus cumpriu exatamente como Ele falou. Então, se Deus falou, se Deus prometeu, que a sua mente hoje se renove e ela volte a crer de todo o coração de que vai acontecer. Talvez hoje você que está aqui agora ao vivo ou vai estar depois, né, meditando nesta palavra e ouvindo este devocional, que o seu coração se enche de esperança, de confiança, de fé na palavra do Senhor. Há algo que nós temos que aprender. Fé não é sentimento, você não sente fé. Fé é um estado de vida, é um estilo de vida. Você tem que estar em fé, não sentindo fé. Ou você tem fé, você vive, o seu estado atual é uma pessoa de fé, ou você não tem fé. Então fé não é sentir, eu sinto uma fé. Não, você tem que viver pela fé. A palavra do Senhor diz, o justo, ele vive, ele respira, ele vive todas as suas ações, todas as suas decisões, tudo que ele pensa, tudo que ele fala é baseado na fé. É assim que Deus espera de nós, a nossa vida, como filho e filha de Deus, viver pela fé. Então, se Deus entregou a promessa, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Porque lá no capítulo 18, ele perguntou para Sara quando ela riu, quando a promessa foi entregue e que aos olhos dela e de Abraão e de qualquer um seria impossível gestar um filho numa velhice. Ela riu. Mas o Senhor perguntou, existe algo impossível para mim?
Pois na primavera eu voltarei e Sara terá um filho. Deus ainda, confirmando. Nem diante do riso, da incredulidade de Sara, Deus recuou. Deus não recua. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus liberou a palavra, ela vai acontecer. É nós que precisamos nos posicionar para receber. E aí no versículo 21, diz que o Senhor foi bondoso com Sara. Sabe o que eu entendo com esse bondoso? É assim, Deus, mesmo diante da incredulidade da Sara, ele ainda foi bom. Porque ele é bom o tempo todo. O tempo todo ele é bom. Então, aqui na palavra fizeram questão, né, de registrar aqui que o Senhor foi bondoso. E Deus, Deus ele é bondoso mesmo conosco quando nós estamos murmurando, reclamando ou até não acreditando. Deus é bondoso, Deus ele é bondade, né? Então Deus, mesmo que você está aí desacreditando, até reclamando, né, ou duvidando, Deus está falando hoje, filho e filha, a minha bondade te alcança, mas creia, porque nada é impossível para mim. Agindo eu, quem pode impedir? Não há portas que se mantenham fechadas diante de Deus Todo-Poderoso. Não há decretos de maldição que não sejam revogados. Não há grilhões, não há prisões que se mantenham fechadas diante do poder de Deus. Então, se Deus falou, Ele vai cumprir. A fé que move o impossível é a fé que crê em quem Deus é. Se você crê primeiro em quem Ele é antes das palavras que foram liberadas, você consegue focar sua mente no impossível. Porque às vezes a gente fica focado na palavra. Mas foi alguém de confiança que falou. Mas foi um homem ou uma mulher de Deus. Amém. Nós temos que ter essa crença de que Deus usa homens e mulheres de Deus para liberar palavras. Mas antes de crer na palavra, você precisa crer em quem está liberando a palavra. E quando eu sei quem é o Deus que libera a palavra, que entrega a promessa, eu não duvido. Porque aí eu tenho a certeza de que nada é impossível para Deus. E é Ele quem tem o governo e o poder sobre todas as coisas. Por isso que tem muitas pessoas hoje desistindo, muitas pessoas abrindo mão da fé em Deus, porque estão firmadas somente na palavra do homem, mas não em quem entregou a palavra, em quem tem a palavra, melhor dizendo, em quem cumpre a palavra. Precisamos crer em quem cumpre e realiza a promessa. Muitas vezes estamos olhando o homem. Tire os olhos do homem. Tire a expectativa do homem, do ser humano. Por isso que nós estamos sofrendo, depressivos, ansiosos, porque estamos esperando que o homem resolva, que o homem fale, que o homem faça algo por nós. Não, quem pode fazer o impossível é somente o Senhor, o nosso Deus. Enquanto estivermos com as nossas expectativas no homem, esperando o homem ligar, esperando o homem dar a última palavra, nós podemos padecer. Mas enquanto estivermos com a nossa mente renovada em Deus todos os dias, a palavra do Senhor diz, não vos conformeis, não se amoldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então que a sua mente nesta manhã de terça-feira seja renovada em quem Deus é. E o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Porque diz, e o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, exatamente na época, no tempo que Deus fez a promessa. Deus fez a promessa, Deus entregou a promessa e é Ele quem realiza, em nome de Jesus. Amém? Então, se hoje você estava duvidando, esta palavra veio ao meu e ao seu coração dizendo, filho e filha, se eu falei, sou eu que vou realizar. Tire os olhos do homem, coloque os seus olhos em mim. Foque os seus olhos para o alto, eleve os seus olhos para o alto. Tire os olhos da expectativa humana. Claro, Deus usa sim pessoas para entregar para nós palavras, para ser a pessoa que vai abrir portas, que vai trazer oportunidades, né, aqui para nós, deste mundo terreno. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus usa pessoas, Deus nos usa para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas também. Mas quem faz o impossível acontecer não é o homem, é Deus.
O homem faz o que é possível, o impossível é só ele. Não espere o impossível do homem. Não espere o impossível, não coloque sua expectativa naquilo que é improvável, naquilo que é impossível no ser humano, mas coloque em Deus a sua esperança. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar nossa vida ao Senhor? E até a nossa incredulidade muitas vezes, porque nós somos sujeitos a isso. Não adianta eu dizer que não, minha fé, todos os dias eu... Não, tem dia que você olha a situação e fala, gente, como que vai ser? Como que eu vou pagar essa conta se eu não tenho dinheiro na conta? Como que vai ser se eu não tenho cliente? Como que vai ser se as contas foram pagas e não sobrou? Como que vai ser? Nós pensamos isso sim, não é verdade? Concorda comigo que nós paramos diante, às vezes, do problema, da adversidade e pensamos na possibilidade de como vai ser. Mas hoje o Senhor está falando, renova sua mente, filho e filha. Coloque a sua confiança, a sua esperança em mim. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor nos ensinar a confiar? Vamos? Pai, nós te damos graças mais uma vez nesta manhã. Obrigado, Pai, por esta palavra que vem, Senhor, trazer direção para o nosso coração e para a nossa mente, para a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Para que o nosso espírito ministre sobre as nossas emoções, sobre a nossa alma, trazendo a certeza de que o Senhor é fiel e justo para cumprir as tuas promessas. Nós cremos, nós confiamos, tiramos nossos olhos, ó Pai, do homem, tiramos nossa expectativa humana e colocamos no Senhor. Se o Senhor falou, se o Senhor entregou a palavra, se o Senhor entregou a promessa, nós cremos que vai acontecer, porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas. O Senhor é o Deus do impossível. E nós colocamos os nossos olhos no Senhor, a nossa mente renovada no Senhor, a nossa caminhada firmada na palavra. Não iremos parar, não iremos desistir, não iremos fraquejar, não iremos recuar, porque o Senhor não se agrada dos que recuam, mas dos que avançam, crendo e confiando no Senhor. Nesta manhã de terça-feira nós declaramos que a nossa fé está em Ti, que nós cremos em Ti e nós não seremos abalados. Nos ajude, ó Pai, a confiar no Senhor e tirarmos a nossa expectativa humana, mas colocarmos em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada lar, a cada família aqui representada. Pai querido, as causas impossíveis que eles têm apresentado ao Senhor. Oh, Pai querido, que a Tua mão vitoriosa os alcance. Pai querido, tira toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, todo o desespero, toda a angústia, Pai, pelo amanhã, para que eles possam aprender a descansar em Ti, entregar o caminho ao Senhor e confiar que tudo o Senhor fará. Buscamos primeiramente o Teu reino e a Tua justiça, porque sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Declaramos em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória hoje, amanhã e para todo sempre. Amém! Glória a Deus! Que palavra poderosa que o Senhor trouxe ao meu e ao seu coração. Como meu coração bradou quando eu ouvi esta palavra hoje do Senhor. Existe alguma coisa impossível para mim? E eu me constrangi, eu falei, não, Senhor, eu continuo crendo no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a sua casa, a sua família, tudo que você for fazer hoje, que o Senhor prospere, que o Senhor abençoe. Encaminhe essa live aqui para alguém que precisa colocar a confiança no Senhor. Se você conhece alguém que está ansioso, depressivo, que está extremamente angustiado com o amanhã, que precisa crer no Deus Todo-Poderoso, encaminhe esse devocional para que essa palavra alcance o coração e a mente dessas pessoas e elas possam crer sem duvidar no Deus do impossível.
Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até amanhã.